Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom, meus irmãos, estarmos de volta novamente para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de fazer, junto à igreja e junto a você que está nos assistindo no YouTube, seja de qualquer lugar aonde você está. Nós estamos com uma campanha aqui na igreja de doação de alimentos. Se você quer ou deseja participar conosco desta campanha, você pode perceber que logo antes da minha mensagem aparece lá o slogan da campanha, onde está escrito Doe Alimentos e logo abaixo está o meu contato da igreja. Então, querido, logo após essa mensagem ficará gravada no YouTube e você pode voltar e logo no início você vai perceber que lá vai aparecer essa informação sobre a nossa campanha de doação de alimentos para as famílias que assim necessitam. E a nossa igreja está comprometida com essa campanha porque a nossa igreja ela visa justamente a ajuda àqueles que mais necessitam, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensinou e nós assim estamos fazendo. Amém? Então, se você que está nos assistindo quer nos ajudar a participar desta campanha, pode procurar o meu telefone que aparece sempre antes das mensagens e lá você vai perceber então o meu contato e vai poder fazer um contato conosco. Amém? Agora nós vamos estar assistindo e louvando junto com nossos irmãos alguns louvores e logo após nós estaremos com a mensagem. Amém? Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Irmãos Eduardo que está falando. Nós teremos o ritual indo agora 347. Se o seu coração estiver em paz, a Igreja Batista Cidade Nova, com certeza também, ela fluirá dessa paz. Con
disse o Senhor, a gente tem que ouvir as acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e queres me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás, Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida é coberta, ela está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir as acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e queres me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida é coberta, ela está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Amém, queridos. Como é bom ouvir louvores e louvar ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia neste momento para o texto lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 ao versículo de número 22.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 ao 21. E depois faremos uma intercalada em outros versículos. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, lá em Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Deus, ao Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu nome, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, neste momento a Tua palavra, Deus, ela foi lida e te pedimos que o Senhor, Deus, traga aos nossos corações a semente, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, para dar frutos no momento próprio. E essa semente, ó Deus, será lançada com a Tua palavra. E que no final desta mensagem, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo possam estar aceitando Cristo como Salvador de suas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero pensar com vocês no seguinte tema: motivados no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Cristo, Ele sofreu e morreu para que pudéssemos ganhar a vida eterna. Isso nós já sabíamos, não é verdade? Com coragem e fé, Paulo se sacrificou por seu ministério. Ele pregou o Evangelho até mesmo quando estava na prisão. Contudo, Paulo nos mostra como viver uma vida cristã feliz mesmo em tempos difíceis. Não importa o que aconteça na vida do crente, ele sempre irá usufruir de profunda alegria, serenidade e paz. Essa alegria vem do conhecimento pessoal de Cristo e da dependência da sua força, ao invés da nossa força. O crente, meus irmãos, ele depende exclusivamente das forças de Cristo Jesus e não de suas próprias forças. Neste tempo, somos chamados para promover o progresso e a defesa do Evangelho que nos concede a salvação.
a fim de vivermos uma vida digna de verdadeiros servos de Cristo e, se preciso for, morrermos por Ele, ou sofrermos por Ele. Com isso, queridos, eu quero trazer algumas lições deste texto para a nossa vivência diária. E, em primeiro lugar, eu aprendo que as aflições que vivemos hão de servir para o avanço do Evangelho. O fato do isolamento social tem levado muitas pessoas a ficarem aflitas, não é verdade? Tristes e até mesmo a se distanciarem de Deus. Digo isso porque quando você deixa de orar, de ler a Bíblia, você está cada vez mais distante do Senhor. Talvez antes do isolamento já era assim. E agora, com o isolamento, isso se agravou em sua vida. Mas quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que os dias atuais podem ser desafiadores. Contudo, hão de servir para o seu crescimento espiritual dentro do Evangelho de Cristo. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, deve servir para que você faça o Evangelho crescer em sua casa e em sua família também, entre os seus queridos ali, sua família. Antes do isolamento, será que você tinha tempo para sentar e conversar com a sua família? O que sei é que em algumas famílias, seus integrantes viviam como turistas dentro de casa, sem qualquer tipo de contato mais próximo, conversa, não tinha também. Só conseguiam conversar pelo WhatsApp. Agora, com o isolamento, tem mais tempo para você dedicar à sua família e para consagrar sua família ao Senhor. Por isso, perceba que aquilo que estamos vivendo há de servir para o avanço do Evangelho em nossa casa e na vida dos nossos familiares também. Por isso, temos que nos atentar para as oportunidades que temos. Oportunidades essas que estão batendo em nossa porta. O crente que está perdendo a sua família para o mundo é porque a sua vida como crente não está fazendo diferença no seu lar. É uma triste realidade. Conforme o apóstolo Paulo diz no versículo 12, o que estou vivendo deve servir para o avanço do Evangelho. E isso, meus irmãos, nos acende um alerta, porque o apóstolo Paulo estava preso e seria julgado sob o risco de morte. Isso porque apenas estava pregando o Evangelho e buscando a expansão do reino de Deus na terra. Mesmo assim, o apóstolo tem a certeza que tudo isso que ele está vivendo, todo esse sofrimento, estava servindo para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Com isso, meu irmão, eu quero te encorajar, você que está me assistindo nessa noite, a pegar todo esse seu problema, todo esse problema de isolamento social, de quarentena, em que você está vivendo e tem estrago mal à sua saúde, e transforme tudo isso em motivação para promover o avanço do Evangelho na sua casa, no meio da sua família. Use esse tempo e promova o Evangelho no seu lar. Existem pessoas que estagnaram espiritualmente junto com a quarentena. Da mesma forma que parou todo o país por causa da quarentena, existem pessoas que também pararam suas vidas de devoção a Deus. Pararam. E é interessante que a Bíblia, olha o que a Bíblia nos fala acerca de pararmos diante dos problemas.
Lá em Êxodo 14, na travessia do mar, o povo de Israel vendo os egípcios se aproximando com seus carros e cavalos de guerra, começaram então a murmurar com seu líder Moisés, dizendo que para morrer no deserto era melhor ter ficado no Egito. Então o Senhor diz da seguinte forma para Moisés: Moisés, pergunte ao povo por que estão parados aí. Diga ao povo que marche. E o Senhor só abriu o mar depois que o povo marchou. Olha que profundo, meus irmãos, é essa palavra. Assim, meus irmãos, eu digo para você nessa noite que esse isolamento não vai fazer você parar de marchar em nome de Jesus. Pode estar tudo parado lá fora, mas o crente não para. Ele ora, ele busca, ele cultua ao Senhor mesmo dentro do seu lar. Porque essa é a característica do verdadeiro discípulo de Jesus. A segunda lição que eu trago para você nessa noite é que devemos fazer tudo com amor para Cristo em defesa do Evangelho. No versículo 16, vai dizer o seguinte, que estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Neste momento, o apóstolo estava se referindo aos irmãos que se dedicavam a falar de Cristo com amor a outras pessoas. Somos chamados para viver uma vida de misericórdia para com o nosso próximo, porque Deus é um Deus de misericórdia e essa virtude deve ser encontrada em nossos dias atuais também. Deve ser encontrada em seus discípulos dos dias atuais. Em defesa do Evangelho, nossas ações precisam refletir o amor e a misericórdia de Cristo Jesus. Hoje, saindo de casa, vindo para o gabinete pastoral, eu me deparo com uma triste realidade na porta da minha casa. Uma senhora revirando lixos. Uma senhora revirando ali o lixo ali. E Deus me tocou profundamente para perguntar àquela mulher se ela aceitaria uma ajuda. E graças a Deus, a dona Graça aceitou a ajuda de nossa igreja, através de uma cesta básica. Cesta, meu irmão e minha irmã, essa cesta básica foi comprada e foi montada com sua ajuda, com sua doação, com o seu dinheiro. Precisamos se compadecer da fome alheia. Esse é o amor que Cristo nos ensinou. Se o amor de Cristo não estiver em nós, que evangelho é esse que nós defendemos? Que evangelho é esse? O verdadeiro evangelho que Jesus nos deixou é o evangelho de amor, compaixão, misericórdia. O momento em que estamos vivendo tem que servir para demonstrarmos o nosso amor para com os mais necessitados em defesa do Evangelho de Cristo Jesus. E foi por meio deste mesmo Evangelho que Cristo morreu por nós e ressuscitou para nos dar a certeza da sua vitória sobre a morte. Por isso, em terceiro lugar, o que eu aprendo com este texto nessa noite e quero ensinar, trazer para você, compartilhar com você, é que o que estamos vivendo há de servir para a nossa salvação. No versículo 19, meus irmãos, o apóstolo tinha a total certeza de que todo o sofrimento pelo qual estava vivendo resultaria na sua própria salvação. Com isso, quero afirmar que todo sofrimento
a que estamos passando nos dias atuais servirá para o próprio bem do crente. Isso porque o crente busca mais a Deus nos seus piores momentos, não é verdade? Quando está tudo em flores, será que você busca da mesma forma ou com a mesma intensidade que busca quando está tudo ruim, quando está tudo desabando, quando as aflições batem a porta, o desemprego bate a porta? São os piores momentos que o crente busca mais a Deus. Aqueles que resistirem firmemente às aflições deste mundo, sem abandonar a fé em Cristo, a estes está reservado um lugar no céu junto ao Pai. Aqueles que resistirem firmemente e não negarem a Cristo Jesus, a estes tem um lugar reservado no céu. Por isso, as aflições deste mundo não devem nos trazer medo, porque temos a certeza da presença de Cristo em nossas vidas. E se morrermos, temos a certeza de que nossas vidas estarão nas mãos de Cristo Jesus. Essa também era a certeza do apóstolo Paulo, quando disse no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com isso, aprendemos que ao crente é dada a certeza de que, seja na vida ou na morte, o que importa é a exaltação do nome de Jesus. Sendo assim, meus irmãos, em quarto lugar, essa quarta lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o que estamos vivendo é para o exercício de uma vivência digna do Evangelho de Cristo. O versículo 27 nos ensina que o crente tem que se comportar de maneira digna de um verdadeiro evangelista, para que quando outros irmãos vierem nos visitar, ou mesmo que de longe receberem notícias sobre nós, estejam eles felizes. Isso justamente pelo bom testemunho que demonstramos. Isso é viver de maneira digna do Evangelho. O seu bom testemunho promove a felicidade de outras pessoas. O cristão precisa se posicionar diante dos desafios da vida. Pois quando aparece algum problema, muitos se escondem como crentes. Principalmente quando o problema é dentro da família. Falta ao crente atitude em convocar a sua própria família para orar e ler a Bíblia. Se neste momento em que estamos vivendo, onde há desemprego, fome, doença, e você sendo crente, não convoca a sua família todos os dias para orar, então você precisa redefinir seus conceitos de evangelho. Porque o evangelho não é isso que você está vivendo. O crente não pode ficar um dia sequer, meu irmão, um dia sequer, sem orar e ler a Bíblia. Pois essa não é a maneira digna de viver o evangelho. Não é, definitivamente. Sendo assim, por último, em quinto lugar, aos crentes foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. No versículo 29, o apóstolo considera um privilégio sofrer por Cristo. Por causa de nossa natureza, não consideramos o sofrimento um privilégio, não é verdade? O homem
têm essa dificuldade. O homem e a mulher de Deus têm essa dificuldade. Quando passam um sofrimento, seja ele qual for, não consideram esse sofrimento como um momento ou um propósito do Senhor para operar poderosamente em sua vida. Porque são nas provações, meus irmãos, são nas provações que nós somos então provados diante do Senhor. Mas se representarmos fielmente Cristo em nosso sofrimento, nossa mensagem e exemplo afetarão positivamente tanto a nós como aos outros. Isso porque o sofrimento ele fortalece a fé daqueles que suportam. Afinal, todo crente que passa por um sofrimento acrescenta mais fé em sua vida. E também, o sofrimento faz da fé do crente um exemplo a ser visto por outros. Alguma vez você já se sentiu motivado ao ver a fé de um irmão? Porque isso acontece. Você percebe o irmão com fé, orando, buscando, e aquilo te motiva. É assim, meu querido, a caminhada com Cristo. A sua fé vai motivar outros também. Quando sofremos, ou quando sofremos por nossa fé, não significa que fizemos alguma coisa errada. Não, não é por isso. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto. O sofrimento é prova de que continuamos a ser fiéis. Fiéis. Use o sofrimento para construir o seu caráter cristão. Não guarde rancor, nem permita que o sofrimento lhe deixe deprimido, meu irmão e minha irmã. Sendo assim, devemos aprender que com fé em Cristo Jesus, venceremos este momento de isolamento em que estamos passando. Por isso, aprenda a exercitar a sua fé no Cristo que lhe deu salvação. Amém, queridos? Amém? Quero concluir dizendo o seguinte, deixando para você apenas algumas aplicações. E a primeira aplicação é a seguinte: use esse tempo de isolamento em que estamos vivendo e promova o crescimento do Evangelho na sua casa. Segunda aplicação: faça tudo com amor em defesa da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Terceira aplicação para a sua vida neste dia: use deste tempo para estreitar em Cristo a certeza da sua salvação. Talvez, meu irmão, você está em dúvida se você de fato é salvo ou não. Essa dúvida, meu irmão, só acontece no seu coração quando você deixa de buscar o Senhor. Porque o crente que busca o Senhor, ele não tem dúvida da sua salvação. Então use desse tempo de isolamento em casa para estreitar em Cristo Jesus a sua vivência diária, estreitar a certeza da sua salvação. Penúltimo, quarta aplicação: comporte-se como uma pessoa digna que vive o Evangelho de Cristo. Comporte-se. O seu comportamento, meu irmão e minha irmã. As pessoas estão observando, as pessoas vão observar o nosso comportamento. Ele precisa ser digno de quem vive o Evangelho de Cristo. Em quinto e último lugar, tenha coragem de viver para Cristo e, se preciso for,
sofrer por Ele. Amém? Se você nessa noite ouviu essa mensagem e sentiu o desejo no seu coração de aceitar Jesus, que você possa fazer então comigo esta oração final. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos. Acabamos de ouvir a Tua mensagem e te pedimos, ó Deus, que o Senhor salve nossas vidas. Salve nossas vidas, ó Pai, da perdição, do sofrimento, das aflições que tem tentado nos tirar do foco que é Jesus. Pai, aqui estão nossas vidas. Tome-as em Tuas mãos nessa noite. Por amor de Jesus é que eu te peço, te agradeço. Amém. Que o Senhor assim então te abençoe neste dia. Amém? Tenha uma boa noite e durma em paz. Deus vai continuar cuidando da Igreja Batista Cidade Nova. Deus